Muito bem, estamos abrindo mais um Farol Nacional aqui com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que traz dicas importantes para nós nesse podcast. Antes de mais nada, seja muitíssimo bem-vinda, Leilani. Olá, Roberto, tudo bem? Muito obrigada. Você vai falar hoje sobre algo que está atormentando a vida de muita gente. Nós já falamos também sobre isso no passado, mas sempre tem abordagens novas, né? Aliás, o corpo humano, a longevidade que as pessoas estão buscando tem muito a ver com as expectativas e com os incrementos que são dados pelos profissionais da área de saúde, né? Da área médica, da área comportamental e da área também de educação física. E existe um vilão chamado sarcopenia, que a gente ouve muito falar, os médicos estão tratando mais desse assunto ultimamente, fazendo postagens no Instagram. E sarcopenia não é uma coisa inevitável para quem não faz nada, para quem não é motivado a fazer alguma coisa, que é a perda dos músculos. Queria que você desse uma abordagem mais atualizada a respeito desse tema, Leilani. Como é que a gente pode evitar? E queria que você falasse uma palavrinha mágica depois. Se sempre será tarde para a gente começar ou não. Pois é, Roberto, esse nome sarcopenia, eu me lembro quando eu terminei a formação em 2000, a faculdade, a gente não usava muito esse termo. Eu ensinava meus alunos sobre o que era sarcopenia, mas a pergunta era assim, o que é sarcopenia? E hoje, acredito eu que muitas pessoas já estão cientes do que é a sarcopenia, que está relacionada a essa perda de músculo e o quanto isso é vital para a tua saúde física e mental. Então não é simplesmente para você ter um corpo bonito de músculos, bumbum durinho, não, é para a tua saúde mental também. Então nunca se falou tanto sobre contrair os teus músculos, sobre deixar de ser sedentário, sobre aumentar esse metabolismo, essa reserva metabólica. E nós consideramos os músculos o nosso segundo sistema endócrino, é extremamente importante. Nunca houve tanta procura com treinamento resistido. E isso é fantástico, porque eu vejo hoje nas academias idosos treinando, coisa que antigamente era assim, impossível ver um idoso dentro da academia, ou era coisa de marombeiro, de homens fisiculturistas, mulheres fisiculturistas, porque a galera gostava mais das aulas de coletivas, de dança, aulas de música, mais animadas, mas não, agora houve uma diminuição muito grande por essas aulas pré-coreografadas e mais divertidas, porque a galera já entendeu que a urgência é cuidar dos seus músculos, enquanto você é jovem, principalmente. Porque depois você, é claro, que vai melhorar, mas você, se tiver uma sarcopenia muito acentuada, você não consegue reverter o quadro. Você vai melhorar, mas reverter o quadro pode ser mais difícil, dependendo do nível que você ficou inativo, sedentário. Então, hoje, não combina mais uma geração saudável ser sedentária. Não tem mais opção de você ficar sedentário. Isso já está fora de moda. E aquela pessoa que falava, mas eu já caminho. Caminhada também é pouco. Nós já temos esse entendimento, isso já foi provado, que se você não fizer uma contração muscular, você não libera essa proteína que vai para o seu sistema nervoso, que chama BDNF, um fator neurotrófico importante para gerar neuroplasticidade, novos caminhos neurais, para que você possa aumentar a sua saúde mental e metabólica através dos músculos. Então, hoje não dá para ficar mais fora de moda, tem que ter músculo. Então, mas essa é a questão, né? A gente vive... Vou dar um exemplo tosco aqui, né? Mas, por exemplo... Tosco, vai. Não, mas é assim, a gente vive se comparando, né? A gente compara aquele cara que... Fala, pô, mas aquele cara não faz nada lá, é magrinho, tá? Durou até 90 anos, né? E o outro lá também é magrinho. A magreza sempre foi associada, principalmente na melhor idade,
com saúde, né? Aquele cara não tem barriga, aquele cara é magrinho e tal. Então quer dizer que joga fora tudo isso, esse conceito é ultrapassado. A magreza não é um sinônimo de saúde. Tá. Não é. Não é mais. Não é. Pra mim nunca foi, porque eu conheço um corpo magro, magro falso. Você vê que ela não tem tônus muscular. Você vê que ela não tem postura. Então ela não tem força, ela não tem vigor físico. Então, um corpo treinado, Roberto, ele não precisa ser volumoso. Ninguém está falando aqui sobre músculos hipertrofiados, volumes. Não, a gente está falando em massa muscular e não volume muscular. A pessoa, ela pode... Tem pessoas magras que o percentual de gordura é tão baixo, e ela parece magrela, mas ela tem músculo. Ela se exercita, mas ela tem um biotipo diferente, ela é mais um biotipo que a gente chama de ectomorfo, ele é mais fininho, igual aqueles corredores que são canelinha fina, certo. Mas eles têm músculo. Eles têm músculo, pouca gordura, mais músculo. Então, é importante a gente fazer, não só subir numa balança, é fazer uma bioimpedância. Eu faço isso todo mês. Então, eu faço um acompanhamento com o nutrólogo, o doutor Leonardo me pega para a orelha se eu tiver ali com uma gordura maior que músculo. Então a gente está sempre numa dieta hipocalórica e com uma dieta proteica maior, para que eu possa ter essa manutenção dos meus hormônios, da perimenopausa, para que eu possa ter uma saúde, longevidade. Então eu já estou fazendo toda uma poupança aqui para envelhecer com saúde, pensando em músculo. E não simplesmente eu quero estar magra vestindo meu 38. Não, eu preciso estar saudável. Então o que está acontecendo hoje? As pessoas estão querendo subir na balança a qualquer custo para vestir um 38. Tomando um monte de remédios, canetas emagrecedoras, o famoso Mounjaro, todos os dias, porque elas querem o número da balança. Só que o Mounjaro é muito bem prescrito que ao uso desse medicamento você precisa ingerir proteínas adequadas e treinamento de força, não é a caminhada. Eu preciso contrair músculos. E as pessoas esquecem disso. Porque se vê magra, a hora que sobe na balança, fala, já tô magra, agora eu não preciso me esforçar. Daí elas param de puxar o ferro, não conseguem tanto quanto comer, porque aquele medicamento inibe tua fome. Daí come um pedacinho só de carne, já tá bom, mas não tá. Eu tenho que ter tantas gramas no almoço, no café, no almoço, na janta de proteína. Então, o que está acontecendo? Eu estou treinando pessoas que estão prejudicando as suas mitocôndrias celulares, que é a nossa usina de força. Eu estou vendo pessoas emagrecendo, mas estão ficando fracas, sem força para o treino e sem vigor para treinar, porque não estão obedecendo essa regra do uso do Mounjaro, dessas canetas emagrecedoras. E estão perdendo algo vital junto com o peso, que é o músculo. E eu digo mais, Roberto, se você cai numa cirurgia, eu vou fazer uma plástica, ok, eu vou lá para uma plástica, e dá um BO essa plástica, que você vai ter que ficar numa UTI. Sabe quem sai dessa UTI? Quem tem reserva metabólica, quem tem músculo. Porque se você fica numa UTI e não tem essa reserva metabólica, você pode vir a óbito sim. E você pode pegar várias infecções e acabar morrendo nem pelo procedimento, mas pelas infecções que você pode pegar dentro do hospital. Então eu falo que músculo é vital para a tua saúde, até para um processo cirúrgico. Eu queria até dar o meu próprio exemplo, né? Quando meu filho era bem pequenininho, 5 anos, ele está com 30, então vamos falar de 25 anos atrás, né? Fui fazer uma consulta com um cardiologista, amigo meu, inclusive que estudou comigo no grupo, Dr. José Joaquim Raposo, admiro muito, e só 25 anos atrás. Cheguei lá no consultório, primeira coisa, nós vamos fazer o eletro e faz tempo que o senhor não vai na balança? Eu falei, faz algum tempo. Aí eu fui na balança, Leilani do céu, estava pesando exatamente 104 quilos. E eu fiquei com vergonha, sempre fui esportista e tal, né? Descuido, né? Recém-casado, filho pequeno, aquele negócio todo a gente vai relaxando. Mas para começar a perder peso, eu tive que tomar um medicamento que na época era muito famoso, se chamava Xenical,
que aí você tomava e ia no banheiro toda hora. Era perigosíssimo, né? Porque tirava todo o óleo, gordura e tal. Bom, enfim. Depois desse pequeno tratamento, é claro que com acompanhamento médico, eu perdi 10 quilos, fui para 94. E depois, até chegar aos 84, que era o meu objetivo, aí foi academia, corrida, etc e tal, só que aí o processo é mais lento. Eu estou contando essa história para dizer para você o seguinte: às vezes a pessoa precisa também do empurrãozinho medicamentoso para perder peso mais rapidamente, para fazer uma associação. Entenda bem o que eu vou falar. A associação de saúde, ela tem a ver com o corpo, obviamente tem a ver com o corpo. Então você não vai esperar que você, com 104 quilos, vai se sentir confortável dentro de uma academia. O que você tem a dizer sobre esses dois assuntos, ou seja, esse empurrãozinho e o acompanhamento de profissionais para isso? Sim, Roberto, eu concordo que o fator motivacional, quando você se olha no espelho, mais de 100 quilos, aquele é um fator inibitório até para entrar numa academia. Você fala assim, deixa eu perder um pouquinho, depois eu vou, porque você tem vergonha, às vezes, de estar naquela situação, porque você não aceita, mas aquilo aconteceu e não foi do dia para a noite. E quando você se deu conta, e você teve coragem de olhar para aquilo, você falou, puxa vida, olha onde eu cheguei, e aquilo é vergonhoso. A gente tem vergonha. Principalmente nesse momento que a gente está vulnerável. A gente olha, aquilo ali é um momento que machuca a gente. E a gente, se pudesse se esconder, a gente esconderia, né? Mas eu encaro que essa inovação da medicina, que são essas canetas emagrecedoras, vai ajudar muita gente. Eu acho sim que foi uma grande inovação. Eu super indico quando é bem prescrito para determinados fins e com acompanhamento, eu assino embaixo. Façam uso quando houver acompanhamento médico e treinamento físico adequado e alimentação adequada. E nesse tempo, nessa janela que você vai perder peso de uma maneira confortável, um pouco mais confortável do que naturalmente, fazendo as restrições que a gente já conhece, que é exercício, dieta, sem ajuda nenhuma medicamentosa, que é mais demorada, já que você optou por fazer o uso, você faça corretamente e aproveite nessa janela cuidar das suas emoções. Por quê? O corpo não engorda do nada. Ali tem traumas, ali tem ansiedades, ali existem compulsões. Porque você não fuma porque você gosta de fumar. Você fuma para poder anestesiar alguma coisa que está ali, para ser olhada, e você ainda não olhou e não resolveu. Você não come compulsivamente porque você tem fome. Você está comendo as suas emoções. Você não compra desesperadamente um monte de coisa ali à toa, ou joga no tigrinho porque gosta. Existe uma compulsão. Então, aproveite esse momento desse medicamento para você também ter uma ajuda psicológica, terapêutica, para resolver traumas, porque Monjaro, qualquer outra caneta não vai resolver seus traumas. E a hora que você parar, você vai ter essa fome compulsiva novamente. Esse vício volta com tudo, porque você não vai conseguir tratar essa questão. Você vai perder peso. Tá, mas a hora que eu parar de tomar esse medicamento, a minha compulsão volta. Então, o que eu sempre digo a todo mundo que está fazendo uso: agora vamos mudar hábitos e comportamentos e vamos olhar para as feridas emocionais, que é o meu trabalho com a NPG, com a neuropsicogenologia. Olhar para as feridas emocionais. Porque eu identificando essas feridas, eu cicatrizando essas feridas, eu não tenho mais esse gatilho. Eu não tenho mais esse motivo de comer por essa emoção. Eu já entendi de onde veio isso. Eu já tenho isso no meu racional. Eu já trouxe para o consciente. Não está mais no inconsciente. Então, o que está acontecendo é que essa galera não está aproveitando essa onda para olhar realmente para os seus hábitos e os seus comportamentos. E só estão se vendo magro. Mas a maioria, que já é comprovado, está tendo efeito rebote após o uso do Monjaro. Daí volta a compulsão, volta a comer, porque não houve esse momento que ele deveria ter aproveitado para realmente se cuidar. Não, e deve ser uma coisa desesperadora, porque imagine você coloca uma meta ali, vou voltar ao meu caso. Digamos que de 104 você vai para 94, você fica contente, deu certo e tal, a tal da caneta, né? No meu caso não foi a caneta. Aí você, óbvio, né? Perdeu 10 quilos, você fica
né? A autoestima vai lá em cima. E aí você passa a se acompanhar com mais atenção, por exemplo, nas farmácias, se pesando, ou compra uma balança, deixa em casa e tal. Aí você começa a perceber, se você não mudou os hábitos, né, que você volta a engordar. Isso deve dar uma confusão na cabeça das pessoas, porque fala, puxa vida, mas eu estava com 94, agora já estou com 96, aí você começa a tomar diurético, aí você começa a tomar laxante, o que será que está acontecendo e tal? E aí deve ser desesperador, viu, Leilani? Deve ser desesperador, porque foge do controle daquela pessoa. Por isso que nós estamos agora, eu como treinadora física e comportamental e o nutrólogo Dr. Leonardo Macedo, nós estamos, junto com a clínica LES, vários profissionais multidisciplinares, nós estamos num projeto maravilhoso. Eles selecionaram uma pessoa de 120 a 130 quilos, onde nós vamos oferecer um tratamento a essa pessoa de 6 meses. Ela vai ser treinada comigo, o físico e o mental dela. Nós vamos reprogramar as crenças, olhar para as feridas emocionais. Ele vai cuidar de todo o terreno biológico, todas as vitaminas, minerais, fazer todos os exames. Vai ter a parte nutricional, ele como nutrólogo e médico. A gente vai ter todo esse acompanhamento e ele vai entrar como um jaro. Mas primeiro ele vai preparar todo esse terreno biológico para que essa pessoa tenha o melhor resultado possível. E junto a isso eu vou estar entrando com o físico e com o comportamental dela. E nós vamos falar do que está a raiz do problema. O porquê. Qual foi o momento raiz que ela começou a desenvolver a compulsão? O porquê eu comecei a comer? Onde está o meu vazio? E essa pessoa que foi contemplada para esse reality show, que nós vamos começar semana que vem, ela está já fazendo todos os exames. Essa maravilhosa chama Ana Júlia, tem apenas 22 anos. E ela foi selecionada. Então, ela vai contar a sua história. Todos nós vamos saber quem é ela, quais são as feridas dela, porque muitas pessoas vão se identificar. Tem muitas Anas Júlias por aí. Sem dúvida. Então, vai ser muito lindo e maravilhoso esse projeto. E com certeza, quando eu fui convidada, não tinha nem o que pensar. Falei, tô dentro, porque há muito tempo eu tento fazer isso, só que eu nunca tive parceiros. E agora o Dr. Leonardo, que abriu uma clínica da medicina integrativa, ele sendo nutrólogo, então nós vamos ter essa equipe trabalhando junto. Então vai ser o primeiro, e tenho certeza que vão ter vários aí, um por ano pelo menos, para que a gente possa beneficiar um limeirense para fazer um tratamento gratuito, só que em contrapartida ele tem que estar muito decidido. Então o processo seletivo foi muito difícil. Eu falei, eu não participei do processo seletivo, porque isso mexe muito comigo também, porque tem muitas histórias. Sim. Então foi difícil. Quem escolheu falou, foi muito difícil selecionar uma pessoa. Dá vontade de colocar ali todo mundo numa sala e fazer aquele mutirão para perder o peso. Sim. Mas a gente precisa realmente, é um investimento alto. Essa pessoa não vai gastar um centavo com tudo isso. E são 6 meses da minha dedicação, a dedicação deles. E realmente vai ser um ato de amor ao próximo mesmo muito grande. Poxa, e a gente sabe que isso vai ser lindo. Vai nos atualizando vai ter sobre tudo isso. Filmado. Estaremos aqui para E divulgar. vai ser tudo filmado, tá, Roberto? Eu vou ter um videomaker ali o tempo todo. A gente vai estar editando tudo isso e mostrando a realidade como ela é. E as dificuldades de uma pessoa obesa, principalmente que tem vergonha de entrar numa academia. Morre de vergonha. Então imagina, uma jovem, 22 anos, e ela vai contar as suas dores. Mas aquilo que eu acabei de falar com você, não adianta só eu entrar com o físico. Não adianta só eu fazer exercício físico. Se eu não resolver o problema raiz dela, que é o comportamental... E você sabe que eu vou te colocar uma outra questão. Você está chamando atenção para um ponto. Quem acompanha ou já acompanhou aquela série Quilos Mortais... quando o Dr. No entrevista, né, pacientes com 200, 300 quilos, lá são casos bem mais graves e tal, né? Mas, assim, dos capítulos que eu acompanhei até hoje, tem um ponto em comum, Melanie. Os obesos, né, a obesidade mórbida nessas pessoas causa, ou ela é causada, melhor dizendo, por um ambiente familiar absolutamente tóxico, né? Porque a pessoa vai engordando, ela não percebe, mas a outra que está do lado percebe.
A outra, às vezes, até tão gorda como ela, vamos dizer assim, mas o gordo, acho que ele não é tão gordo quanto a esposa, que é mais gordinho do que ele. Então, cria um ambiente de desvalorização entre os membros daquela família e essa falta de atenção, ou seja, essa desatenção total. Aquela pessoa está precisando de um colo, de carinho, de atenção, de estímulo, né? E normalmente as pessoas da própria família jogam ela mais para baixo ainda, viu, Leilani? É terrível isso. Mais para baixo, mais para baixo. E se ela mudar, ela vai ser diferente de quem? Ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser deserdada, ela tem medo porque o ser humano precisa pertencer. E se ela olha ao seu redor e todos são obesos, ela fala, aqui eu me sinto acolhida porque somos todos iguais. E quando ela toma uma decisão de ser diferente, ela é criticada, vai ser feito piadinha. Porque agora ela é fitness, agora... Né. Daí começa a ter que aguentar um ambiente mais hostil ainda, porque daí ela se torna diferente, a ovelha negra da família. Mas eu sempre falo que casa de gordo até o cachorro é gordo. E ninguém percebe. É verdade. Todo mundo tá gordo. O gato tá gordo, o cachorro tá gordo, o periquito é gordo. Todo mundo come em excesso. Não, você pode ver. Precisa, sim, de uma intervenção de fora. Por isso que esse reality show, eu já avisei, eu vou na casa da pessoa. Eu vou abrir a geladeira da pessoa. Eu vou fazer isso. Porque alguém precisa iluminar esses pontos que às vezes ninguém tá vendo. Porque o ambiente molda o comportamento. Então não adianta simplesmente eu pegar essa pessoa, levar ela para academia 1 hora, 3 vezes na semana e voltar ela para o ambiente onde aquele ambiente favorece os hábitos ruins. Não é? Não é isso? Então eu preciso observar o que ela ouve, como é a relação de pai e mãe, como é a relação dos cuidadores, como é a relação com o namorado. O namorado, às vezes você acha que não, mas é um dos piores para contribuir com esse quadro, tá? É os piores. Tem namorado que olha e humilha sutilmente. Você vai com essa roupa? Você entendeu? Às vezes ela... Por quê? Porque tá feia. Daí ele já... você precisa emagrecer. Daí já começa. É horrível. Ali já começa. É um comentário que ali, de vez de ele falar pra ela, vamos pra academia comigo, eu tô precisando cuidar de mim. Pra motivar a pessoa, não. Ele já começa a só criticar a pessoa. Diminuir a pessoa. Então, é horrível isso. Então, às vezes, a pessoa que está do seu lado é o seu inimigo. Número 1. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, Roberto. Às vezes tem uma amiga na escola, às vezes tem um chefe no trabalho que chama essa pessoa de, coloca apelidos. Então, a gente tem que olhar para os ambientes, olhar pelos comportamentos, olhar para a infância. Eu vou ter que ouvir a infância dessa garota de 22 anos. Ainda que hoje em dia, assim, do ponto de vista social, tem muita coisa que a gente falava e que ouvia, né, antigamente, que hoje em dia é condenável, né? Você está falando aí de gordinho, por exemplo, tinha um apelido típico do tal do rolha de poço, né? Não tem nada mais horrível do que isso. Rolha de poço. E tantos outros, né? Bom, nós estamos falando de sarcopenia para não fugir muito. Olha, belíssima descrição que você fez, viu? Emocional, como isso interfere na vida das pessoas. Mas eu queria falar da prática, do dia a dia. Eu gosto muito de cozinhar, eu cozinho todos os dias. E, assim como eu, muita gente também cozinha, né? Principalmente mulheres, fazer almoço, janta, né? Para a família, para os filhos e tal. Mas eu estou percebendo que assim, o peso das panelas está aumentando e a quantidade de água está a mesma. Para quem está sentindo isso, o que tem? É um sinal de alerta, Leilani? É um sinal, Roberto. É um sinal de declínio. Tem que treinar, Roberto. Não é caminhada e nem corrida que você precisa de musculação. Fui pegar uma panela de pressão esses dias, vou te dizer, viu? Tive que pegar com as duas mãos. Pega a panela agora, ó. Aqui a panela, ó. Lá, vai ter que treinar com a panela. Então, é ferro, Roberto. Musculação. Não tem mais tempo a perder, não tem mais voltinha pra dar, nem corridinha pra fazer. Agora é ferro pra puxar. Entendeu? Eu sei que você tem prazer na corridinha. Faça isso como um hobby, mas não como treinamento de sobrevivência. Exatamente. Porque agora, o treinamento para sobreviver à velhice e autonomia na velhice
evitando a sarcopenia é contração muscular. Não é somente dentro de uma sala de musculação. É o peso corporal, é flexão no chão, é prancha, é exercício de agachamento. Eu preciso contrair. É aquilo que eu falei, liberar miocinas que vão para a corrente sanguínea e que vão atuar no seu sistema prevenindo as suas degenerações neurais, que vai aumentar a sua neuroplasticidade, vai contrair esses músculos e aumentar o seu núcleo celular para evitar a sarcopenia. Então, tudo isso tem que ser agora muito claro para qualquer pessoa após os 40 anos. Não dá mais para brincar. Eu falo que não dá mais. Chegou de brincar, de fazer exercício. Agora tem que fazer coisa ser feito para garantir essa poupança de longevidade. E para quem já passou, já está na velhice e já está sentindo esse declínio, não perder mais tempo, porque sempre há tempo de construir um músculo. Se você não desistir, se você levantar do sofá, se você levantar dessa cama, de você colocar como prioridade o exercício tensional, o exercício resistido, vai dar certo, vai dar bom, vai melhorar. Você vai sair de um declínio para, vamos colocar um nível ali que já é suficiente para você conseguir manter o seu equilíbrio e não cair. Já é ótimo isso. Você sabe que... Para ter autonomia. Não é interessante o que você está falando. Bom, meu filho fala isso para mim dia sim, dia também, né? Mas filho não adianta, não adianta falar, né? Já falei para você, etc e tal. Bom, então, mas tem o lado que a gente se engana muito, Leilani, porque aí é o seguinte, depois de ver um aqui passou por um problema, outro passou por um problema, depois de uns 4, 5 anos eu fui fazer um hemograma e tal, ver como é que eu tava, PSA, tudo que tem direito, né? Falei, põe aí. Fui lá no Zé Joaquim, o Zé Joaquim mandou o exame e tal. E para minha surpresa, para surpresa dele, ele falou, meu Deus do céu, né? Você tá um garotão. Gostou dos meus índices e tal, né? Muitos deles, inclusive, abaixo do mínimo e tal. Ele falou, olha, você sabe que tem uma coisa interessante? Você mantém a reserva dos treinamentos que você faz há mais de 15 anos, quando você voltou para a atividade física. Aí que eu falo que a gente se engana, né? Então, quer dizer, a conta chega por outro lado, então, pelo que você está falando. Então, tudo bem, o sangue está legal, o PSA está legal, outra coisa está legal pouco. E tal. Esse parâmetro é pouco. Exatamente. Esse parâmetro não é. É aí que eu queria chegar. Esse parâmetro, Roberto, é da medicina cartesiana. Uhum. A medicina integrativa, ela fala de saúde, não de doença. Tá. Ela não quer que você adoeça. A medicina cartesiana, ela tem um índice da doença. Entendeu? Às vezes você falta um pauzinho para entrar na doença. E ela fala que você tá tudo bem. E não está. Você já está doente. Uhum. Agora, a medicina integrativa, ela integra o mental, o energético, o espiritual, o físico. É tudo. Ele não vai olhar só para uma coisa. E ela não vê os índices da doença. Ela vê o índice da saúde. Se você pegar o que é o colesterol, o que é, vamos pensar, triglicérides alto para a medicina integrativa é um. Para a medicina cartesiana tradicional é outro. Tá. Porque aqui ela está esperando o índice da doença, aqui eu quero prevenção. Tá. Então, tem que mudar esse parâmetro. Tem que mudar. Porque às vezes você olha lá o basal, porque para a medicina cartesiana tradicional, ela pega as pessoas doentes e faz ali um X, um parâmetro da doença. Mas eu quero prevenir, eu não quero estar doente. Então é uma margem mais distante ainda. Então é muito importante a gente ter essas relações, essas correlações novas sobre exame. Então, quando um médico da medicina tradicional fala que está tudo bem, eu já desconfio. Eu já desconfio, porque para mim o tudo bem não está bem. Eu estou na margem da doença e não da saúde. Então, e para a sarcopenia... Legal você, Leilani. Deixa eu explicar. Hã? Legal, hein? Eu sou legal, eu sou racional. Não tem conversa para a saúde. Não tem. É isso mesmo. Então, se eu pego um aluno que acha que tá forte, eu falo, vamos ver se você tá forte. Faz tantos agachamentos para mim. Não conseguiu agachar. Faz uma prancha abdominal. Não conseguiu suportar. Faz uma flexão sem colocar o joelho no chão. Não conseguiu. Para mim, já está com declínio acentuado. Tá. Então, eu não vou esperar exame médico.
Eu faço um teste de esforço físico. Eu faço simplesmente alguns testes. Ali eu já tenho uma resposta. Ele já não consegue suportar o próprio peso corporal. Se eu faz uma base unipodal para mim, de equilíbrio, não consegue. Já está com declínio no equilíbrio também. Então, a gente consegue fazer alguns testes, Roberto, sem precisar tirar sangue. É simplesmente fazer você andar em linha reta, olhar para a tua marcha, fazer um teste de força, um de flexibilidade e um de equilíbrio. Então, eu não preciso muita coisa. Eu não preciso ir no médico do Einstein para falar que você está com sarcopenia. Para mim, está claro que você está em declínio, eu preciso treinar força. Então, tem certas coisas que a gente está querendo florear ou perfumar cocô. Na verdade, não dá mais para fazer isso. Não dá para perfumar bosta, não. Vai ter que treinar, vai ter que puxar ferro e vai ter que se conscientizar que não tem mais o que fugir disso. Vai ter que fazer, Roberto. Não tem mais por onde escapar agora. Não, interessante. Você me estimula muito assim. Fiquei muito feliz com o seu diagnóstico. Para de perfumar cocô. É isso aí. Não, são visões. Agora, antes da gente terminar, quando que deu essa virada? Porque eu convivo com esportes desde que eu me conheço por gente, né? Faz muito tempo. Essa virada em relação à importância dos músculos foi há muito tempo, foi há pouco tempo? Qual foi a sacada disso, Leilani? Olha, Roberto, eu acredito que foi desde quando a medicina integrativa começou a falar muito sobre longevidade. Quando a gente mudou a visão dos médicos. Começou ali. Porque a gente começou a perceber que a gente pode viver mais e melhor e não viver mais e pior. Não adianta eu viver com 100 anos e estar numa cama com cuidadores. Eu quero viver mais, mas com autonomia. Então começou quando a medicina começou a entender que ela não precisa prescrever remédio, ela precisa prescrever saúde. E quando entrou a medicina, porque a gente, educador físico, já falávamos sobre isso, mas a gente não veste branco. A gente veste tênis e roupa de ginástica, então pouco se dá ouvido a nós, professores de educação física. Mas a gente sempre foi o profissional da saúde. A gente sempre falou sobre músculos. A gente sempre falou que isso é saúde. Só que enquanto não houve o conselho médico entrando, falando dos hormônios, falando da reposição hormonal, o quanto isso é importante, não cancerígeno, o quanto é importante você entender do exame de sangue para a saúde e não para a doença. Enquanto não houve esse entendimento de uma medicina integrando o seu corpo, sua mente e tudo que envolve um ser humano, não chegou esse conhecimento na massa. Então agora existe essa medicina que conflita, que eu acho ótimo, que pede um monte de exame sim, mas não é à toa que ela pede exame, e que vai analisar realmente o quadro clínico daquele paciente, não simplesmente a doença. Sabe, olhar só para a doença, assim, ó. Ah, aqui é a doença, vamos dar um remédio para essa doença. Não, mas essa doença aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho que investigar. E muitas doenças são psicossomáticas, que a gente fala. Vem de ordem psicológica. Então, também nunca houve tanto médico falando do quão é importante respirar, meditar, se exercitar, andar descalço, tomar sol, beber água, oração. A espiritualidade comprovando que muda a sua biologia celular. Então, hoje nós temos essa porta mais aberta para que todos possam ouvir o que é realmente a saúde. Não só a doença, não só esperando aquele corpo ficar doente para tomar remédio ou entrar para uma cirurgia. Então, hoje nós descobrimos um caminho que eu acredito que é o caminho da longevidade, que é da prevenção. Que antigamente a gente não tinha, a gente caminhava por ele sem muito embasamento, de uma forma mais empírica, numa forma mais acreditando que o exercício, acreditando que a alimentação era suficiente. Mas hoje nós temos o quanto o declínio hormonal pode debilitar um corpo, o quanto os homens precisam repor testosterona, o quanto as mulheres precisam de progesterona
senão elas não dormem, senão elas enlouquecem, elas ficam chatas, elas podem ter problema cardíaco sem o estradiol, elas podem morrer do coração. Então, o quanto isso mudou e quanto isso está favorecendo uma mulher envelhecer na sua potência ainda. Então, é o avanço, sim, Roberto. Eu atribuo ao avanço da medicina integrativa. Tá, não, então ou eu diminuo a água da panela ou eu vou puxar ferro. Não tem o Vai que puxar fazer. ferro. Tá. Não tem história, vai puxar ferro. E não tem ferro? Pega uns pezinhos dentro de casa, uns halteres, faz flexão, faz agachamento com o peso corporal. É importante. Contração muscular, muito importante. Perfeito. A caminhada é gostoso? É, mas não é ela que vai mudar o seu declínio em relação à sarcopenia. Que foi o nosso tema de hoje. Leilani de Paula, treinadora física e comportamental, muitíssimo obrigado. Olha, vai nos atualizando em relação a esse projeto maravilhoso que você está participando aí da clínica, para a gente também estimular, incentivar, ver que dá certo, né? Como é bom a gente ter bons exemplos para a gente se espelhar, né, Leilani? Tanta coisa ruim acontecendo. Sim. Eu acho muito bacana isso. Minha querida, muitíssimo Vai ser obrigado um mais uma projeto. vez. Tenha uma ótima semana e até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.